Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar um conteúdo essencial para a sua prova da FUNSERV, Matemática Financeira. Esse é um dos temas mais cobrados em concursos públicos e também um dos mais estratégicos, porque envolve cálculos diretos e conceitos que, quando bem dominados, garantem muitos pontos na prova. Vamos começar pelos juros simples. No regime de juros simples, os juros são calculados sempre sobre o valor inicial, ou seja, sobre o capital. Isso significa que os juros não se acumulam ao longo do tempo. A fórmula básica envolve três elementos principais: capital, taxa de juros e tempo. O montante é o valor final da aplicação ou da dívida, ou seja, o capital somado aos juros. Já os juros representam a remuneração pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. A relação fundamental dos juros simples pode ser representada pela fórmula do montante. M igual C, 1 mais IT, M igual C, 1 mais IT, M igual C, 1 mais IT. Onde M é o montante, C é o capital inicial, I é a taxa de juros e T é o tempo. É muito importante lembrar que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa é ao mês, o tempo deve estar em meses. Agora vamos falar sobre taxa real e taxa efetiva. A taxa efetiva é aquela que realmente incide sobre o capital em determinado período. Já a taxa real leva em consideração a inflação, ou seja, ela representa o ganho real do investimento. Em concursos, é comum aparecer a diferença entre taxas nominais e efetivas. A taxa nominal é aquela declarada, enquanto a taxa efetiva considera a capitalização. Seguindo, temos as taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando produzem o mesmo resultado ao final de um período, mesmo que tenham unidades de tempo diferentes. Por exemplo, uma taxa mensal pode ser equivalente a uma taxa anual, desde que ambas resultem no mesmo montante ao final do período. Esse conceito é muito importante em juros compostos. Agora vamos falar sobre capitais equivalentes. Capitais são considerados equivalentes quando, em determinada data, possuem o mesmo valor, considerando uma taxa de juros. Esse conceito é muito utilizado em operações financeiras, como antecipação de pagamentos e comparação de valores em datas diferentes. Avançando, chegamos aos juros compostos, que são os mais cobrados em concursos. Diferente dos juros simples, aqui os juros são incorporados ao capital a cada período, ou seja, a incidência de juros sobre juros. A fórmula do montante nos juros compostos é M igual C, 1 mais I, TM igual C, 1 mais I, TM igual C, 1 mais I, T. Nesse caso, o crescimento do capital é exponencial, o que torna esse tipo de juros muito mais relevante no mercado financeiro. Outro conceito importante é a capitalização contínua. Nesse modelo, os juros são aplicados de forma contínua ao longo do tempo, e não em períodos discretos. A fórmula utilizada envolve a base do logaritmo natural, o número M igual C M igual C, IT, M igual C. Esse tipo de capitalização aparece menos em provas, mas pode ser cobrado em concursos mais avançados. Agora vamos tratar dos descontos, que são muito importantes em operações financeiras. O desconto ocorre quando queremos saber o valor atual de um título antes do seu vencimento. Existem dois tipos principais: desconto simples e desconto composto. No desconto simples, o cálculo é feito de forma semelhante aos juros simples, ou seja, sem capitalização. Já no desconto composto, o cálculo segue a lógica dos juros compostos. Dentro dos descontos, temos duas modalidades importantes: o desconto racional e o desconto comercial. O desconto racional, também chamado de desconto por dentro, é calculado com base no valor atual do título. Já o desconto comercial, ou desconto por fora, é calculado sobre o valor nominal do título. Em provas de concurso, é comum aparecer comparação entre esses dois tipos, sendo que o desconto comercial geralmente resulta em um valor de desconto maior do que o racional. Por fim, vamos falar sobre amortizações. A amortização é o processo de pagamento de uma dívida ao longo do tempo, por meio de parcelas. Existem diferentes sistemas de amortização, sendo os mais comuns o sistema de amortização constante, conhecido como SAC,
e o sistema Price, também chamado de tabela Price. No saque, as parcelas de amortização são constantes, mas os juros diminuem ao longo do tempo, fazendo com que as prestações sejam decrescentes. Já no sistema Price, as parcelas são fixas, mas a composição entre juros e amortização varia ao longo do tempo. No início, paga-se mais juros, e ao final, mais amortização. Esses sistemas são muito cobrados em concursos, principalmente em questões que envolvem interpretação de tabelas ou análise de comportamento das parcelas. Portanto, dominar juros simples, juros compostos, taxas, descontos e sistemas de amortização é fundamental para garantir um bom desempenho em matemática financeira. Vamos entender os principais sistemas de amortização e os conceitos de fluxo de caixa, valor atual e taxa interna de retorno, que aparecem em cálculos e interpretação de tabelas. Sistema francês, também chamado de tabela Price, é o sistema em que a prestação é constante ao longo do tempo, considerando taxa de juros fixa e períodos iguais. O que muda dentro da prestação é a composição. No começo, a parcela de juros é maior e a amortização é menor. Com o passar dos períodos, os juros diminuem e a amortização aumenta, mantendo a prestação total constante. A fórmula padrão da prestação é PMT igual ao valor presente PV vezes I vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Escrevendo PMT igual PV multiplicação a I, 1 mais I, N, 1 mais I, N, 1. Em questões, a banca pode pedir a prestação, o total pago, o juro do primeiro período, a amortização de um período específico ou o saldo devedor após parcelas. Lembre que, em cada período, juros igual e multiplicação saldo devedor anterior, amortização igual prestação juros e novo saldo devedor igual saldo anterior amortização. Um erro clássico é usar a taxa em unidade diferente do período, por exemplo, taxa mensal com parcelas anuais. Taxa e período têm que estar na mesma base. Sistema de amortização constante, conhecido como saque, é aquele em que a amortização é constante em todos os períodos. Aqui a prestação não é constante. Ela começa maior e vai diminuindo, porque os juros caem com o saldo devedor. A amortização constante é A igual PVN. Em cada período, juros igual e multiplicação saldo devedor anterior. Prestação igual a mais juros, saldo devedor novo igual saldo anterior a. Em prova, o saque geralmente é mais simples que Price porque a amortização não muda. Então o foco vira acertar o saldo devedor e os juros de cada etapa. Uma pegadinha comum é esquecer que no saque a prestação diminui em degraus iguais aos juros sobre a amortização, e que a amortização permanece exatamente a mesma do início ao fim. Sistema misto, também chamado de SAM, aparece em alguns editais como a média entre Price e saque. A lógica que as bancas costumam adotar é, para cada período, a prestação do SAM é a média aritmética entre a prestação do Price e a prestação do saque naquele mesmo período, e o saldo devedor também pode ser tratado como a média entre os saldos devedores dos dois sistemas. Na prática de concurso, o caminho mais seguro é montar as duas tabelas, Price e saque, para o mesmo PV, taxa e prazo N, e depois calcular o SAM por média período a período, exatamente como o enunciado orientar. O ponto-chave é não inventar fórmula única se a questão não especificar, porque o sistema misto depende do procedimento adotado. Fluxo de caixa é a organização dos valores ao longo do tempo, indicando entradas e saídas em uma linha do tempo. Por convenção, entradas de dinheiro geralmente são positivas e saídas negativas, ou o contrário, desde que você mantenha consistência. Em análise financeira e em TIR, isso é decisivo. Se você inverter sinais, o resultado muda totalmente. Em questões, o fluxo de caixa pode vir como uma tabela com datas e valores, pode ser uma sequência de pagamentos e recebimentos, ou pode ser embutido em um problema de investimento, financiamento ou projeto. O passo obrigatório é localizar cada valor no período correto, porque um pagamento no período 0 não sofre desconto, enquanto no período 1, 2, 3 sofre. Valor atual, também chamado de valor presente, é trazer valores futuros para a data de hoje por meio do desconto a uma taxa I. A regra é,
Valor presente de um valor futuro FV no tempo t é PV igual FV. 1 mais I, t. Para vários fluxos, o valor atual é a soma dos valores presentes de cada parcela. PV igual soma de confira underline t, 1 mais I, t. Se o fluxo é uniforme, como uma anuidade com pagamentos iguais PMT do período 1 até N, o valor presente é PV igual PMT multiplicação A1, 1 mais I, NI. Em prova, valor atual costuma aparecer em duas situações: comparação de alternativas de pagamento e cálculo do preço à vista equivalente de compras parceladas. O principal cuidado é reconhecer se o pagamento começa no período 0 ou no período 1. Quando começa no período 0, é a anuidade antecipada e o valor presente fica maior, normalmente multiplicando o PV da anuidade postecipada por 1 mais I. Taxa interna de retorno, a TIR, é a taxa que zera o valor presente líquido do fluxo de caixa. Em outras palavras, é a taxa R que faz a soma dos fluxos descontados ser igual a zero. Zero igual soma de confira underline T, 1 mais R, T, incluindo o investimento inicial no período 0 com sinal negativo e os retornos futuros com sinal positivo. Em concurso, a TIR pode ser cobrada de forma conceitual, como quanto maior a TIR, mais atrativo o projeto, comparando TIR com uma taxa mínima de atratividade, ou de forma numérica com fluxo simples, onde dá para testar taxas até zerar ou quase zerar o VPL. Em fluxos mais complicados, a solução é iterativa, por tentativa, aproximação ou interpolação. Um alerta importante: se o fluxo de caixa troca de sinal mais de uma vez ao longo do tempo, pode existir mais de uma TIR ou nenhuma TIR economicamente útil, e a banca pode explorar isso em itens de teoria. Para fechar, o padrão de cobrança costuma ser assim: em price, saber a fórmula da prestação e decompor juros e amortização. No saque, dominar a amortização constante e a queda das prestações. No misto, fazer a média seguindo o procedimento. No fluxo de caixa, organizar os períodos e os sinais. No valor atual, descontar corretamente. E na TIR, entender que é a taxa que zera o VPL e que, em geral, se encontra por tentativa quando não há fórmula direta. Se você quiser, eu faço um roteiro separado só com um exemplo numérico completo de cada sistema, já no formato de passo a passo de prova, para você narrar. A ideia aqui é você entender os conceitos, saber o que a banca costuma cobrar, principalmente, saber qual fórmula usar e como interpretar resultado, porque em estatística não basta calcular, tem que ler o que o número significa. Estatística descritiva é o conjunto de técnicas para organizar, resumir e apresentar dados. Normalmente a questão traz uma tabela, um conjunto de valores ou um gráfico, e pede leitura, comparação e medidas numéricas. Começando por tabelas e gráficos, a tabela mais comum é a de frequências. Você precisa saber diferenciar frequência absoluta, que é a contagem de ocorrências, de frequência relativa, que é a proporção, normalmente em percentual. Também aparece frequência acumulada, que soma as frequências até certo ponto, muito usada para localizar mediana, quartis e percentis em dados agrupados. Se os dados vêm em classes, como intervalos de idade ou salário, você tem que tomar cuidado com o limite inferior e superior, com a amplitude de classe e com o ponto médio da classe, que é o valor aproximado usado em cálculos de média para dados agrupados. Nos gráficos, os mais cobrados são o gráfico de barras e colunas, o gráfico de setores, o histograma, o polígono de frequências e, às vezes, o boxplot. Em gráfico de barras, cada categoria tem uma barra separada, ótimo para variável qualitativa. Em histograma, as barras representam classes de uma variável quantitativa contínua e normalmente ficam coladas, porque o eixo horizontal é um intervalo numérico, e a área da barra está associada à frequência. Uma pegadinha clássica: confundir histograma com barras de categorias. No gráfico de setores, também chamado de pizza, você compara partes de um todo, e a leitura geralmente envolve percentuais e ângulos, lembrando que o total é 360 graus e 100%. O boxplot resume a distribuição com mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo, e pode indicar outliers. Ele é muito bom para identificar assimetria e dispersão rapidamente. Medidas de posição,
São números que indicam onde os dados se concentram. A média aritmética simples é a soma dos valores dividida pela quantidade, ou seja, média é igual a somatório de x dividido por n. Ela é muito sensível a extremos, então um valor muito alto ou muito baixo pode puxar a média. A média ponderada aparece quando cada valor tem um peso, como notas com pesos diferentes ou valores repetidos em tabela de frequências. A fórmula é média ponderada igual ao somatório de peso vezes valor dividido pelo somatório dos pesos. Quando vem uma tabela de frequências, o peso é a frequência. Em dados agrupados por classes, você usa o ponto médio de cada classe como o valor representativo daquela classe para calcular a média aproximada. A moda é o valor que mais se repete. Pode ser unimodal, bimodal, multimodal ou amodal. Quando não há repetição significativa. Em dados por classes, a moda está na classe modal, a classe de maior frequência, e algumas bancas cobram aproximação por fórmula da moda em dados agrupados, mas o mais comum é identificar a classe modal e interpretar. A mediana é o valor central quando os dados estão ordenados. Se n é ímpar, a mediana é o elemento da posição n mais 1, 2. Se n é par, a mediana é a média dos dois valores centrais, posições n, 2 e n, 2 mais 1. Em tabela de frequências, você localiza a mediana pela frequência acumulada, procurando onde a contagem acumulada ultrapassa n12. A mediana é menos sensível a extremos, por isso é muito usada quando há simetria, como renda. Quartis dividem os dados ordenados em 4 partes. O primeiro quartil Q1 é o ponto onde 25% dos dados ficam abaixo. A mediana é Q2, 50%. O terceiro quartil Q3 deixa 75% abaixo. Em questões, quartis podem ser pedidos diretamente ou usados para construir boxot e calcular a amplitude interquartílica, que é Q3 menos Q1. Além disso, mínimo e máximo são medidas de posição extremas. Em prova, eles servem para amplitude e para identificar possíveis discrepâncias. Agora, medidas de variabilidade medem o espalhamento dos dados. A amplitude total é a mais simples, máximo menos mínimo. É fácil, mas instável, porque depende apenas de 2 valores. Variância e desvio padrão são as medidas mais importantes. A variância mede a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Para a população, a variância é sobrescrito 2 igual ao somatório de x menos média ao quadrado dividido por n. Para a amostra, é S ao quadrado igual ao somatório de x menos média ao quadrado dividido por n1. Esse n1 é a correção de Bessel, muito cobrada. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então tem a mesma unidade dos dados. Interpretação. Desvio padrão grande indica dados mais dispersos, pequeno indica dados concentrados. Em provas, compare distribuições, mesma média, mas desvio padrão diferente, ou mesma dispersão, mas médias diferentes. Também aparecem questões de regra empírica em distribuição normal, como aproximadamente 68% dentro de um desvio padrão da média, 95% dentro de 2, 99,7% dentro de 3, quando o enunciado assume normalidade. Passando para técnicas de contagem e análise combinatória. Aqui o objetivo é contar possibilidades sem listar uma por uma. Primeiro vem o princípio fundamental da contagem. Se uma escolha tem a possibilidades e outra, independente, tem B possibilidades, então o total é A vezes B. Isso aparece em senhas, placas, combinações de roupas, escalas, e por aí vai. A banca adora colocar restrições como não pode repetir, tem que começar com letra, não pode começar com 0. Você precisa traduzir o enunciado para etapas de decisão. Permutação é quando você rearranja todos os elementos disponíveis. Se são n elementos distintos, o total é n. Se há repetição, como na palavra arara, o total diminui, e você divide por fatoriais das repetições. Número de anagramas é n, dividido por n1, n2,
Permutação circular aparece quando a ordem em círculo é considerada a mesma por rotação, como pessoas em mesa redonda. Em geral, a contagem padrão é N1. Mas cuidado, se a questão considerar inversão como igual, como em colares, pode haver divisão adicional por 2. Arranjo é quando você escolhe e ordena parte dos elementos. Se você escolhe P elementos dentre N e a ordem importa, o total é A, NP, igual N, um NP. Combinação é quando você escolhe P dentre N e a ordem não importa. A fórmula é C, NP, igual N, 1P, NP. Pegadinha clássica. Comissão com 3 pessoas é combinação. Pódio com primeiro, segundo e terceiro é arranjo. Fila é arranjo ou permutação dependendo se usa todos. Com repetição, você precisa de atenção. Arranjo com repetição, típico de senhas, é NP quando há N opções para cada posição e pode repetir. Combinação com repetição aparece quando você escolhe P itens entre N tipos, permitindo repetir, como escolher 5 balas entre 3 sabores. A fórmula é C, N mais P, 1, P. Em concurso, muitas vezes não exigem decorar, mas quando exigem, essa fórmula aparece. Probabilidade começa com espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, e evento, que é um subconjunto do espaço. Se o espaço é equiprovável, a probabilidade de um evento é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Os axiomas mais importantes são: probabilidade sempre entre 0 e 1. Probabilidade do espaço todo é 1. Se eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. A partir disso vem propriedades cobradas direto. P, A complementar, igual a 1 P, A. Para a união de eventos em geral, P, A, B, igual P, A, mais P, B, P, A, B. Probabilidade condicional é outro pilar. P, A, B, igual P, A, B, U, P, B. Desde que P, B, maior que 0. Eventos independentes satisfazem P, A, B, igual P, A, P, B. E também P, A, B, igual P, A. Bis aparece quando você inverte condicionais. P, A, B, igual P, B, A, P, A, P, B. Isso cai muito em questões de testes, diagnósticos, triagens e probabilidade de ser de um grupo dado que ocorreu um resultado. Depois entram distribuições de probabilidade, que podem ser discretas ou contínuas. Distribuições discretas lidam com valores contáveis, como 0, 1,2, e contínuas lidam com intervalos reais. A Bernoulli é a mais simples. Um único experimento com 2 resultados, sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade 1P. A variável x vale 1 no sucesso e 0 no fracasso. Com média é x igual P e variância var, x igual P, 1P. A binomial é a soma de n Bernoullis independentes com mesma probabilidade P. Ela modela n tentativas, contar sucessos. A fórmula é P, x igual K, igual C, N, K, PK, 1P, NK. Média é NP e variância é NP, 1P. Isso é muito cobrado em questões de aprovação, defeitos, respostas certas, ocorrências em amostras. A distribuição de Poisson modela a contagem de ocorrências em intervalo de tempo ou espaço, quando eventos são raros independentes com taxa média lambda. A fórmula é P, x igual K, igual I. Lambda, lambda K1K. Média e variância são lambda. Em prova, aparece com média de 3 ligações por minuto, média de 2 falhas por dia. Outra cobrança clássica. Poisson pode aproximar binomial quando n é grande e p é pequeno, com lambda igual np. A geométrica modela o número de tentativas até o primeiro sucesso em ensaios Bernoulli independentes. Há 2 convenções: contar o número de tentativas até o sucesso, com suporte 1,23, e probabilidade P, x igual K, igual 1P, K1, P. Ela é sem memória.
Propriedade muito cobrada. P, x maior que m mais n, x maior que m, igual P, x maior que n. Se a questão falar até conseguir a primeira aprovação, até aparecer o primeiro defeito, a geométrica é forte candidata. Uniforme discreta ocorre quando os valores possíveis são finitos e todos têm a mesma probabilidade, como um dado honesto. Já a uniforme contínua U, AB, tem densidade constante no intervalo em AB, e a probabilidade de cair em um subintervalo é comprimento do subintervalo dividido pelo comprimento total. Na uniforme contínua, média é A mais B, 2 e variância é B, A, sobrescrito 2, 1, 12. A normal é a principal contínua. Ela é simétrica em torno da média μ, com dispersão controlada por sigma. Quando a banca dá n, μ, sobrescrito 2, ela está dizendo média μ e variância sobrescrito 2. Muitos cálculos passam por padronização, z igual x μ, sigma, e então você usa a tabela da normal padrão. Cobranças típicas: encontrar P, x, valor, P, valor 1, x, valor 2, ou achar um quantio dado um percentual. A normal também aparece como aproximação da binomial quando n é grande, e como base do teorema central do limite, que sustenta intervalos e testes para médias com n grande. As distribuições Q², T de student e F de cdecor aparecem principalmente em inferência. O Q² está ligado à variância amostral e também a testes de aderência e independência em tabelas de contingência. A T de student aparece quando você estima a média com desvio padrão populacional desconhecido e amostra pequena, assumindo população normal. Ela tem caudas mais pesadas que a normal e depende dos graus de liberdade, geralmente N1. A F aparece em comparação de variâncias em A nova e também surge em regressão para testar significância global. Em concursos, o mais comum é saber quando usar cada uma: normal ou T para média, normal para proporção em amostras grandes, Q² para variância e para tabelas, F para razões de variâncias modelos. Amostragem é como você seleciona unidades de uma população para estudar. Amostragem casual, ou probabilística, é aquela em que cada elemento tem probabilidade conhecida de ser selecionado. A mais básica é a amostragem aleatória simples. Há também a amostragem estratificada, quando você divide a população em estratos homogêneos e sorteia, dentro de cada estrato, muito usada para garantir representatividade. A amostragem por conglomerados sorteia grupos inteiros, como selecionar escolas e depois avaliar alunos dessas escolas. A amostragem sistemática seleciona a cada K elementos, após um início aleatório. A banca cobra muito a ideia de que a amostragem probabilística permite inferência com controle de erro, enquanto amostras não casuais, ou não probabilísticas, como conveniência, julgamento, cotas e bola de neve, são mais fáceis de coletar, mas não garantem representatividade estatística e podem introduzir viés forte. Inferência estatística é o passo de usar a amostra para dizer algo sobre a população. Estimativa pontual é quando você usa um número para estimar um parâmetro. A média amostral x barra estima a média populacional μ. A proporção amostral P chapéu estima a proporção populacional P. A variância amostral S² estima sobrescrito 2. Em concursos, muitas questões pedem identificar quem é parâmetro e quem é estatística. Parâmetro é da população, fixo e desconhecido. Estatística é da amostra, calculada e variável de amostra para amostra. Intervalos de confiança são estimativas por faixa, do tipo com 95% de confiança. O parâmetro está entre L e U. Para média com sigma conhecido, o intervalo é x barra z_, alfa, U2, sigma, n. Quando sigma é desconhecido e n é pequeno com normalidade, troca-se z por t e sigma por s, x barra t_, alfa, U2, n, 1, s, n. Para a proporção, em amostras grandes, usa-se p chapéu, z_, alfa 1, 2, p chapéu, 1 p chapéu, un. A banca costuma cobrar interpretação correta.
95% não significa 95% dos dados, significa confiança no procedimento. Também cobra fatores que aumentam ou diminuem a largura do intervalo. Aumentar N diminui a margem de erro. Aumentar o nível de confiança aumenta a margem. Maior variabilidade aumenta a margem. Às vezes pedem tamanho de amostra para uma margem de erro, principalmente em proporção com pior caso P igual 0. 5. N igual Z ao quadrado P, 1P, o E sobrescrito 2. Testes de hipóteses para médias e proporções são a parte decisiva em muitas provas, porque envolve procedimento e decisão. Você tem hipótese nula H0, que representa status quo, e hipótese alternativa H1, que representa mudança. Define-se um nível de significância alfa, que é a probabilidade de erro tipo, e rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. O erro tipo segundo, beta, é não rejeitar H0 quando H1 é verdadeira, e o poder do teste é 1, beta. Em teste para média com sigma conhecido, usa-se estatística Z igual x barra 0, 1, sigma n. Com sigma desconhecido e amostra pequena, usa-se T igual x barra 0, 1, S, n. Para a proporção, usa-se Z igual P chapéu P0, P0, 1 P0, o N. Repare que no denominador entra P0, a proporção sob H0. A decisão pode ser por região crítica, comparando com valores críticos, ou por p-valor. P-valor é a probabilidade, sob H0, de obter um resultado tão extremo quanto o observado. Se p-valor menor ou igual que alfa, rejeita H0. A banca cobra muito tipo de teste, bilateral quando a alternativa é diferente e unilateral quando é maior ou menor. E cobra coerência entre alternativa e região crítica. Correlação e regressão linear simples fecham esse bloco e aparecem bastante em leitura de dados e interpretação. Correlação média e associação linear entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson, R, varia de menos 1 a mais 1. Se R é positivo, as variáveis tendem a crescer juntas. Se é negativo, uma cresce enquanto a outra diminui. Se R é próximo de zero, não há associação linear relevante, mas pode existir relação não linear. Pegadinha clássica de prova. Correlação não implica causalidade. Outro ponto. R é sensível a outliers, então um ponto extremo pode inflar ou derrubar a correlação. Regressão linear simples modela uma relação do tipo y igual a mais bx, onde b é a inclinação e a é o intercepto. A interpretação de b é a variação média em y para cada unidade a mais em x. Se b é 2, aumentar x em uma unidade aumenta y em 2 unidades, em média, dentro do modelo. O ajuste mais comum é por mínimos quadrados, que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, onde resíduo é observado menos previsto. Em prova, podem pedir prever y para um x dado, interpretar a inclinação, ou interpretar o coeficiente de determinação r ao quadrado, que é a proporção da variabilidade de y explicada pelo modelo linear com x. Se r ao quadrado é 0,64, dizemos que 64% da variação de y é explicada pela regressão, naquele conjunto de dados. Também aparece teste de significância do coeficiente angular, que verifica se b é diferente de zero. E aí entra a lógica de teste de hipótese, normalmente com estatística T, sob hipóteses do modelo. Para você ir bem nesse conteúdo, o que mais funciona é treinar 3 habilidades: ler corretamente gráficos e tabelas, escolher a técnica certa para cada pergunta e manter cuidado com interpretação e unidade do que está sendo calculado. Se você quiser, eu preparo um segundo roteiro só com exercícios padrão de banca, com resolução narrada, incluindo uma questão de média e desvio padrão, uma de combinatória, uma de Bayes, uma de binomial ou Poisson e uma de intervalo de confiança e teste de hipótese, tudo no nível de concurso. Vamos estudar um dos conteúdos mais estratégicos e decisivos para sua aprovação: raciocínio lógico. Esse tema exige atenção, prática e, principalmente, desenvolvimento de uma mentalidade analítica. Diferente de outras disciplinas,
Aqui não basta decorar conteúdo. É preciso aprender a pensar de forma estruturada e lógica. Vamos começar falando sobre a estrutura lógica de relações arbitrárias. Em concursos públicos, é muito comum aparecer em situações envolvendo pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Essas situações são criadas pela banca para testar sua capacidade de organizar informações e tirar conclusões corretas. Por exemplo, a questão pode apresentar 3 ou 4 pessoas com informações sobre idade, profissão, cidade ou preferências e pedir que você descubra quem é quem. Essas relações são chamadas de arbitrárias porque não têm ligação com a realidade. São construções lógicas que devem ser analisadas com base nas informações fornecidas. O primeiro passo para resolver esse tipo de questão é organizar os dados. Muitos candidatos erram não por falta de conhecimento, mas por falta de organização. Uma boa estratégia é montar tabelas, esquemas ou listas que ajudem a visualizar as relações. Em seguida, você deve identificar as informações diretas e indiretas. Informações diretas são aquelas claramente afirmadas. Já as indiretas exigem interpretação. Por exemplo, se a questão diz que João não mora em São Paulo, você já elimina essa possibilidade e começa a restringir as alternativas. Agora entramos no ponto central: deduzir novas informações a partir das relações fornecidas. Essa é a habilidade mais importante no raciocínio lógico. A banca quer saber se você consegue ir além do que está explícito e chegar a conclusões válidas. A dedução lógica acontece quando você utiliza informações conhecidas para chegar a novas conclusões. Por exemplo, se sabemos que A é maior que B e B é maior que C, podemos concluir que A é maior que C. Esse tipo de raciocínio é fundamental. Além disso, é necessário avaliar as condições usadas para estabelecer essas relações. Muitas questões trazem condições específicas, como apenas um, todos, nenhum, exatamente 2. Essas palavras são chamadas de quantificadores e têm grande impacto na interpretação. Por exemplo, a expressão todos os alunos estudaram é muito diferente de alguns alunos estudaram. Entender essas nuances é essencial para não cair em pegadinhas. Agora vamos falar sobre a compreensão e elaboração da lógica das situações. Isso envolve diferentes tipos de raciocínio que podem aparecer nas provas. O raciocínio verbal está relacionado à interpretação de textos, frases e argumentos. Aqui, o candidato precisa entender o que está sendo dito e identificar relações lógicas entre as ideias. O raciocínio matemático envolve números, operações e relações quantitativas. Mesmo quando a questão não exige cálculo complexo, ela pode exigir análise numérica. O raciocínio sequencial é aquele que trabalha com padrões e sequências. A banca pode apresentar uma sequência de números, letras ou figuras e pedir que você identifique a lógica por trás dela. O segredo aqui é observar o que muda de um elemento para o outro. Já a orientação espacial envolve a capacidade de imaginar posições, movimentos e formas no espaço. Questões desse tipo podem envolver rotações, deslocamentos ou visualização de objetos. A orientação temporal está relacionada à organização de eventos no tempo. A banca pode apresentar uma sequência de acontecimentos e pedir que você determine a ordem correta. Outro ponto importante é a formação de conceitos. Isso envolve classificar elementos com base em características comuns. Por exemplo, identificar quais elementos pertencem a um determinado grupo e quais não pertencem. A discriminação de elementos, por sua vez, exige que você identifique diferenças entre itens semelhantes. Esse tipo de habilidade é muito cobrado em questões que envolvem lógica comparativa. Agora vamos tratar do processo lógico que conduz a conclusões válidas. Esse é o coração do raciocínio lógico. A ideia é simples. A partir de um conjunto de hipóteses, você deve chegar a uma conclusão que seja necessariamente verdadeira. Isso significa que a conclusão não pode ser apenas provável. Ela deve ser logicamente obrigatória. Se houver qualquer possibilidade de a conclusão estar errada, então ela não é válida. Um exemplo clássico envolve silogismos. Considere as seguintes afirmações. Todos os médicos são formados. João é médico.
A partir dessas duas premissas, podemos concluir que João é formado. Essa conclusão é válida porque decorre logicamente das informações apresentadas. Por outro lado, se a conclusão não estiver diretamente ligada às premissas, ela não pode ser considerada correta. Esse tipo de análise é muito cobrado em provas. Outro ponto importante é evitar conclusões precipitadas. Muitas vezes, a banca apresenta informações que parecem levar a uma resposta óbvia, mas que na verdade exigem mais análise. Por isso, é fundamental ler com atenção e verificar todas as possibilidades. Além disso, é importante entender a diferença entre possibilidade e certeza. Uma alternativa pode parecer correta, mas se não for garantida pelas informações do enunciado, ela deve ser descartada. Portanto, para ter um bom desempenho em raciocínio lógico, você precisa desenvolver algumas habilidades essenciais: organização das informações, interpretação precisa, capacidade de dedução, atenção aos detalhes e prática constante. Raciocínio lógico não é um conteúdo que se aprende apenas lendo. É necessário resolver muitas questões para treinar o cérebro e ganhar agilidade.